Bom dia, gente! Esporte espetacular, começando já no clima do jogo desse Brasileirão. O líder Palmeiras encara o vice-líder Flamengo no Maracanã, hoje ao vivo na Globo. E a bola rola às 4 da tarde, mas o aquecimento é mais cedo, às 3h30, com bora pro jogo. E falando em bora pro jogo, olha só quem já tá no Maracanã. Thiago Medeiros, minha joia. Ó, cuidado com a chuva hoje, hein? Bom dia. Bom dia, Karine e Fernando. Fiquem tranquilos que meu topete está muito bem laqueado aqui, impermeável para a chuva. Um cheiro para vocês, para quem está acompanhando a gente. Sério que vai ter um joguinho hoje aqui, né? Os amigos de Felipe Luiz contra os chegados de Abel Ferreira. O campeonato é de pontos corridos, mas esse Flamengo e Palmeiras tem cara e tem tudo para ser decisivo. Isso porque os dois estão juntinhos ali na classificação. O Palmeiras é líder com 61 pontos. O Flamengo está na vice-liderança com 58. Em caso de vitória do Palmeiras, o Palmeiras abre 6 pontos para o rival e começa já a tatear a 13ª taça do Campeonato Brasileiro. Se o Flamengo vencer, não assume a liderança, porque mesmo com uma derrota do Palmeiras, o Palmeiras teria uma vitória a mais, mas alcança a mesma pontuação e joga uma pressão aí no colo do rival. São dois times que são inimigos do 0-0, são dois ataques muito poderosos e nesse quesito o Flamengo leva melhor, tem um ataque mais positivo que o Palmeiras na competição. Mas vou falar dessas duas duplas, né, que fazem muitos gols. Cada um desses times tem duas duplas aí goleadoras, né? O Flamengo de Arrascaeta e Pedro, que juntos têm 25 gols marcados, né? O Arrascaeta tem 14, o Pedro tem 11. Para ter uma ideia da eficiência dessa dupla, Pedro e Arrascaeta, só eles no Brasileirão, tem mais gols marcados que o Sport e o Juventude na competição. E o Palmeiras da Flaco Roque, Vitor Roque e Flaco Lopes. Vitor Roque com 12 gols, Flaco Lopes com 10, 22 gols marcados. Um Palmeiras também muito ofensivo, um Palmeiras que só perdeu um jogo nas últimas 16 partidas, mas que não tem sido bom negócio para o Verdão jogar aqui no Maracanã nos últimos anos, não. Explica isso daí, Gabi Ribeiro. Estou aqui há 5 anos, em todas as equipes, altos e baixos ao longo da época. Hoje o mundo vive e gira muito rápido, onde uma hora tem 1 minuto e 1 minuto parece 1 segundo. E acho que o Palmeiras já não ganha lá não sei quantos anos, 10 ou 11 anos. É mais um desafio para nós. Faz quase 10 anos. A última vitória do Palmeiras no Maracanã foi no fim do Brasileirão de 2015. O Flamengo é uma das maiores potências do Brasil e do mundo. No campo deles, eles são muito fortes. É um estádio histórico, né, e muito simbólico para o povo brasileiro. A gente sempre vê o Maracanã, a gente lembra de seleção, a gente lembra de grandes jogadores. Nos últimos 7 jogos entre os times no Maracanã, 4 vitórias do Flamengo e 3 empates. Apenas 2 gols do Palmeiras. Hoje, mais uma chance de quebrar essa sequência, numa temporada com altos e baixos. A primeira vez que o Palmeiras chegou no topo neste ano foi em março, na reta final do Campeonato Paulista. O time só tinha perdido um jogo na temporada e o principal reforço, o Vitor Roque, até tinha estreado bem na semifinal contra o São Paulo. Só que o título não veio e, pior, ficou com o rival, o Corinthians. Foi a primeira descida do ano, que logo deu lugar a um novo embalo. O Palmeiras começou bem a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Disputou a primeira Copa do Mundo de Clubes e eliminou o Botafogo nas oitavas, num dos jogos mais emocionantes da competição. Só que nessa volta, o time passou reto pelo topo. Em julho, veio a eliminação na Copa do Mundo de Clubes para o Chelsea. Nem deu para recuperar muito bem e semanas depois caiu na Copa do Brasil com 2 derrotas logo para o Corinthians de novo. Foi a maior baixa do Palmeiras na temporada. As críticas mais fortes que Abel Ferreira já enfrentou no clube. E muitos protestos. Vamos ganhar, vamos perder. Vão dizer que nós somos os melhores, a seguir vão dizer que nós somos os piores. Mas há uma coisa que nós nunca podemos duvidar. É do nosso valor, do nosso trabalho, da nossa resiliência. Se os nossos torcedores querem ser diferentes, é nos momentos difíceis, porque eles vão aparecer. Aí é que a gente precisa deles. Mas aí começou a subida mais uma vez.
Abel encontrou uma nova dupla de ataque, Flaco Roque. Juntos, eles fizeram mais de 1/3 dos gols do Palmeiras no ano, a maior parte nos últimos 2 meses. Uma retomada que também teve a ver com a chegada de um velho conhecido do Flamengo. Hoje, Andréas Pereira volta ao Maracanã. Vou reencontrar as pessoas que eu já trabalhei junto, vai ser realmente um jogo especial para mim. Um jogo também decisivo para a gente no campeonato, para a gente criar, para a gente se distanciar. Então, eu acho que vai ser um jogo muito especial, muito importante e não vejo a hora de jogar lá. O jogo contra o Flamengo marca o início de uma sequência crucial para o Palmeiras, que tem o Cruzeiro na próxima rodada do Brasileirão e a semifinal da Libertadores contra a LDU do Equador. É hora de saber se essa roda gigante vai continuar subindo. Nessa roda que tu estás aí a falar, ainda faltam mais 2, 3 meses, ainda falta muito jogo ainda até ao final. Como te disse, é lidar com o equilíbrio em todos os momentos. Ainda mais num momento tão decisivo, num dia tão especial. Faz mais de, não sei, 10 anos, falou você? 10. Mas esses números são feitos para ser quebrados, né? Então, tomara que o domingo seja a data certa para a gente retomar a vitória lá no Maracanã. Assim, quando você imagina, né? A gente está falando de um jogo que pode ser a final do campeonato, né? Todo mundo está tratando como uma final antecipada. O Cruzeiro está lá lutando pelas suas últimas chances, mas enfim. Especialmente se o Palmeiras vencer, o campeonato fica com cara de decidido. É o grande conforto do Palmeiras, né? Só ele sai do... Só o Flamengo pode sair do Maracanã com a sensação de que o campeonato acabou. Quem tem mais a ganhar... O Palmeiras não. É o Palmeiras, mas o Flamengo joga em casa, diante da sua torcida. Então, assim, tem vários elementos legais, né? Andréas Pereira reencontrando a torcida do Flamengo. Isso. Lógico que aí passa por um ambiente que é de provocação, mas se ficar só na provocação esportivo, do jogo, né? Beleza, faz parte. Viram uma das histórias que a gente percebe que é uma escolha intencional colocar essa pólvora. Sim. É uma escolha intencional. Por quê? Porque a nossa cultura é essa. Vou botar pressão na arbitragem. Aumentar a temperatura do jogo. E aí eu boto pressão na arbitragem, vai que a arbitragem erra contra você de uma maneira que às vezes é natural de acontecer. E aí? E aí você sabe qual é o efeito que a gente discutiu essa semana no Redação, e eu acho que é até um gancho para a gente voltar e chamar as entrevistas dos treinadores, voltar a falar de Corinthians e Atlético. Tá ficando cada vez mais difícil ver um jogo do Campeonato Brasileiro sem envolvimento. Se não é o seu time jogando? Eu não estou falando, claro, da obrigação profissional. Sim. Não, claro. Tem que ver. Um torcedor neutro. Um torcedor neutro, vai ligar a televisão. Muitas vezes não é uma atração. Corinthians e Atlético. Né? Qual é o espetáculo que Corinthians e Atlético? A partir dos 30 minutos, sim, mas até lá muita gente desistiu do jogo. Porque achava que só ia ver falta, só ia ver peitada, dedo na cara, provocação. Parece esse jogo de clássicos que aqui no Brasil, uma boa parte dos estados tem essa característica. Né? A gente comentou aqui durante a semana, a gente nessa última rodada teve muito clássico estadual. Sim. Houve 3 jogos do Campeonato Brasileiro que não chegaram aos 50 minutos de bola rolando. Os 3 clássicos locais. E não só por qualidade, mas por chatice. Porque ninguém quer jogar. Isso. Né? Não é porque é um jogo que... Não, é o contra-jogo, vamos dizer, né? Todo mundo amarra o jogo. E aí parece, na verdade. E aí parece que a instituição futebol, parece que ela não entende também o seu papel educacional, porque o risco de tudo isso que é feito numa sociedade onde torcedores e tudo, eles são frágeis nesse sentido, por isso que os torcedores do Flamengo foram lá na CBF, fazer tudo aquilo. Mas acontece coisas diversas de marcar, de se encontrar, para se matar. Eu não posso jogar uma faísca no Brasil fora da linha. Você tem que entender o mundo ao seu redor, Poxa, com o que você está lidando. Né? E o pior de tudo para mim é que esses discursos repetidos, assim, essas tentativas de criar narrativa, de pressão, elas construíram o pior cenário possível, que é uma percepção, em boa parte do público, de que existe algo que ninguém é capaz de provar, porque aparentemente não tem. O que tem é um ambiente difícil de se arbitrar, o que tem são erros, o que tem é incapacidade de gerir o futebol, o jogo, o Campeonato Brasileiro até determinado nível. Mas se gerou no público a pior coisa possível para o esporte, que é uma percepção de falta de integridade. E nas últimas rodadas a gente viu os times que estavam brigando pela liderança botar o campeonato sob suspeita. Exato. Né?
Porque não tem cuidado com o produto, né? O sistema do Palmeiras. Isso. Depois foi o contra tudo e contra todos. Do Palmeiras, assim, vamos botar nome. Foi o João Martins assistente. Em outra temporada. Sim. Em 2023. Em 2024, o Tiquinho Soares sai com o CT, contra tudo e contra todos. Como se houvesse uma mobilização para impedir que o Botafogo fosse campeão. Em paralelo, acho que a questão do Textor em relação à arbitragem. Também. É que assim, estou marcando as expressões, né, que ficaram, mas o Textor disse que, né, que havia um grande esquema de manipulação que nunca provou. Né? Não. Depois. Só que o BAP entrou nessa linha perigosa que questionou o John Textor lá atrás. E aí agora é Boto. Agora questionando o exame antidoping, como se o exame antidoping e após o jogo Palmeiras e São Paulo, que houve erros terríveis, mas o Flamengo que estava jogando em Salvador, o Boto se pronuncia sobre o jogo, falando também em termos... Tá manchado, em termos que não são os ideais, enfim. Faz a gente suspeitar sobre o que... Né? E eu como estrangeiro, ainda teve eu como estrangeiro. Sem apresentar um... Perigoso. Algo que possa reforçar, tem que ter cuidado. Algo que possa justificar essa suspeita. É só uma suspeita lançada aí. Minha preocupação é que amanhã a gente tem um estádio muito tenso, tanto dentro quanto fora, enfim. Tomara que a gente tenha um jogo em que o futebol seja protagonista. O presidente do Palmeiras dizendo que não tem clima para o jogo também não ajudou. Não ajuda. Também não ajuda. Porque também não é uma declaração assim espontânea, é uma declaração pensada. Assim como a nota do Flamengo sobre o antidoping também foi pensada. Tudo isso faz parte da estratégia de comunicação dos dois clubes, no sentido de não distensionar, pelo contrário, de tensionar o clima. Essa briga pelo protagonismo máximo do futebol e aonde engaja, né, Alex? Engaja. A rede social vem, né? É porque você defende o seu clube, né, dessa maneira. Os influenciadores que vestem camisa, alguns porque compram mesmo a ideia ou porque entendem que é o que aquela audiência queria escutar, enfim. Outros porque acham que vai dar engajamento. Outros porque acham que vai dar engajamento, enfim. E não estamos falando só de influenciadores que não são jornalistas, tem companheiros. Não, claro. Também, não. Né? Muitos seguindo muito. E às vezes não é influenciadores que vêm através de rede social, tem influenciadores na sua comunidade, no seu círculo de pessoas. Agora, reforço que a minha esperança está nos jogadores quererem jogar. Muito jogador bom. O que assim, você tem que pensar nesse jogo como o confronto entre Flaco Roque e Pedro e Arrascaeta.